sobre a mulher, que você vai encerrar esse ciclo, e seja bem-vindo, tá certo? Muitíssimo obrigado. Vendo... agora que eu estou vendo. Tá me vendo? Não estou lhe vendo ainda não. Tá me vendo, não? Por isso que eu fico aqui procurando, não estou lhe vendo ainda, não. Deixa eu ver. Mas e agora? Falar vai aparecer, viu? Apareceu. Pronto, apareceu. Ótimo. Apareceu. O Wellington, a nossa dificuldade, né, ainda pela telinha, né? A gente é acostumado olho no olho, né? De falar olho no olho, né? Eu tenho essa dificuldade, mas aí a gente tem que se adaptar, né? Esse apego ao presencial. Ao presencial, exato. Nós temos esse apego. Depois de um ano, a gente ainda não estamos adaptados. Não, mas seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muitíssimo obrigado. Nobre gestora. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigado. Vocês querem que eu... Já estamos prontos? Já posso me apresentar? Sim. Sim? Pronto. Na verdade, é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Eu me chamo Wellington Mendes Stevens. Eu tenho duas graduações. A minha primeira graduação foi em Administração e Comércio. Depois eu fiz Ciências Jurídicas. Tenho três pós-graduação. Uma em Marketing, a outra em Estudo da Arte e das Religiões. E a terceira é em Mercado. Então, foram 3 graduações assim que me ajudaram muito nessa minha trajetória como humanista, né? Porque todo poeta ele tem que ser humanista e humilde, né? Porque o segredo da vida está única e exclusivamente na humildade das pessoas. Nós precisamos ampliar esse leque das coisas boas. A vida nunca foi fácil, desde o princípio, desde o nascimento e a vinda de Jesus Cristo. Agora, só depende, para que a vida torne-se leve, só depende de nós, da nossa condução, dos nossos pensamentos, dessa vontade de servir o outro, e sem olhar a quem. Não, eu vou servir porque é Fernando. Eu não vou servir porque ela não é do Neide. Se ela fosse do Neide, eu serviria. Tem que acabar com isso. A gente tem que servir, mas servir sem interesse. Servir pelo fato da gratidão. Servir por fazer o bem ao outro. Porque quanto a gente mais serve, o fardo da gente fica mais leve. Não é assim? Verdade, Wellington. E que currículo, né, Wellington? É uma caminhada. Uma caminhada. É uma caminhada interessante. Uma caminhada interessante. Porque e no ato de servir, você já está servindo aqui para a gente, né? Que bom, que bom. Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção, servir sempre. Não vou lhe atrapalhar mais, viu? Fique à vontade, nem se preocupe. Mas nos conte sobre sua caminhada. É uma trajetória super interessante. Na minha época que eu fui para a escola, nós só éramos alfabetizados aos 7 anos de idade. Né? E eu nasci com uma sede muito grande por letras, frases e pela condução de tomar conta de pessoas. Inacreditável. Então, para você ter ideia, nós só íamos, na minha época que eu fui criança, aos 7 anos de idade que a gente ia para a escola. E eu fui como todo brasileiro. Minha primeira escola foi a escola municipal. Né? E só entrava com 7 anos. Eu, com 5, eu já estava buscando me alfabetizar. 5 anos de idade. E aquelas crianças da minha época, eles não buscavam, porque eles só iam estudar com 7 anos. Mas eu sempre fui muito atrevido. E aí eu comecei a procurar as letras, eu procurei na rua com vizinhos, eu procurei buscar o poder das palavras, de juntar palavras, de criar essa coisa extraordinária que são as frases. E aí, quando eu fui para a escola, com 7 anos, para surpresa da escola e da minha professora, eu já estava alfabetizado. Eu fiz, no primeiro ano, com 7 anos, eu fiz primeira e segunda série. Isso foi grandioso para mim e foi uma aprendizagem extraordinária. Então, de lá para cá, na verdade, eu comecei com 5 anos, estudar em casa.
E na rua, eu lembro-me uma vez que eu morava numa casa de taipa, piso batido. Eu acredito que vocês lembram que é uma casa de taipa de piso batido. Não é, Fernando? Sim, sim. Conheci. E aí, eu lembro-me que eu lembro que teve um período da minha infância, acredito que lá com 7 anos, meu pai me tirou da casa de taipa e me deixou passar uns dias na casa da minha mãe, da minha avó. E aí, quando nós chegamos de volta, vocês não sabem a surpresa que eu recebi. A minha casa de taipa rebocada. Você lembra disso, Fernando? Que se rebocava a casa de taipa? Isso, lembro. Eu nem acreditava que era minha casa, porque ela estava tão linda. Isso até hoje marcou a minha infância. Foi uma trajetória assim extraordinária. E meu pai, muito orgulhoso, me mostrando a casa da gente, a nova casa, que não era uma casa de alvenaria, era uma casa só rebocada. Então, isso é muito marcante. Eu trago coisas da minha infância que eu falo para os filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Wellington, que é o primeiro, que tem 34 anos. Tem Elton, que é o segundo, que tem 32 anos. Eu conto essas histórias para eles, eles mandam de mim, né? Porque ele diz que como poeta, como criador, ele acha que alguma coisa eu acrescento. Eu digo sempre, pergunte à sua avó que ainda é viva. E eles às vezes perguntam e dizem também que é combinado, porque não viveram esse tempo. Fernando, você quer falar? Fica à vontade. Não, tô falando não. Obrigado. Continue, muito bom. Mas você quer falar? Fique à vontade também. Quer perguntar? Fique à vontade. É como a nossa disse, nós somos uma família. Verdade. Estamos aí só ouvidos. Oi, Severino Marcos também está por aqui também com a gente. Oi, Marcos. E esse processo de juntar as palavras e fazer a rima. Mas eu preciso lhe contar uma coisa, que eu nunca fui muito apaixonado pela rima. A rima na minha história, ela acontece naturalmente. A minha poesia, ela tem a característica dos versos livres. Eu não tenho essa preocupação com a rima. A poesia de versos livres, ela tem uma capacidade assim, muito grande de se focar no sentimento. Tá? Para mim, uma poesia rimada, ela é linda, mas para mim, vivenciar são coisas raras. Eu tenho poucas poesias por rima. Como eu disse anteriormente, as minhas poesias, ela tem rima naturalmente. Eu não tenho propósito de fazer rima, eu não busco rimar. Você está entendendo? Porque a minha linha poética é versos livres, é sentimentos soltos, vivenciados, né? E sentimentos sinceros. Se eu passar a cuidar do texto rimado, eu acho que ele vai perder muita coisa boa de originalidade. Eu vou abrir o chat. Alguém está de mão levantada. Não sei se é a Aline ou é Rissa que está de mão levantada para falar, perguntar. Oi, Aline, pode perguntar. Oi, Aline. Liga o microfone. Oi, minha flor. Pode perguntar, está com a mãozinha levantada. Ah, não. Eu acho que eu bati. Não, desculpa. Segue, vá. Eu vou abrir o chat aqui, viu, gente? Para quem quiser perguntar já. Hoje o nosso café filosófico, o Elton está a fim de responder. Mas enquanto eles estão pensando, Elton, cita aí um poema seu. Olha, cito sim, é um prazer enorme. Olha, eu tenho, para conhecimento seu e dos nossos irmãos, colegas que se encontram, eu já passo de 4.000 poesias. Eu já ultrapassei a quantidade do salmista Davi. Davi tem 2.300 poesias.
eu já passei 4.000. Mas por quê? Porque eu tenho uma vantagem que Davi não tinha. Eu escrevo todos os dias. Você já viu, né? Eu escrevo todos os dias. Aí, essa é uma desvantagem terrível para Davi. Davi gostava de guerra, né? Eu escrevo de segunda a sábado. Ele escrevia 2 vezes na semana. Eu escrevo 6 dias. Né? E eu preciso lhe dizer uma coisa interessante, que você viu lá no Zap. A gente tem um Facebook também, que lá está escrito, e no Zap é para os amigos. Eu mando a poesia declamada. Então, é uma coisa interessante que eu quero passar para vocês, antes de declamar, é que eu escrevo na segunda-feira para Deus e Jesus Cristo. Aí, na terça, eu escrevo para as crianças. Eu não sei se você já observou. Aí, na quarta, eu escrevo para as mulheres. Na quinta, de motivação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento muito delicado, um momento que quer compreensão um com o outro, que quer acolhimento. Então, aí, na quinta-feira, é esse tema de motivar, de incentivar, de acolher. Aí, na sexta, que foi uma imposição, eu escrevo para os homens, porque foi imposição. Foi imposição. E amigos meus que eram revoltados, né? Porque eu deixei eles juntos na sexta-feira. Porque no sábado eu escrevo de novo para as mulheres. Escrevo na quarta e no sábado. E aí eles ficavam revoltados. Aí eu tinha um outro segmento na sexta-feira. Faz 4 anos que eu escrevo para os homens, na sexta-feira. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Eu vou lembrar uma das minhas poesias antigas. Eu comecei a escrever muito cedo. Eu comecei a escrever aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade. E aconteceu uma coisa extraordinária naquele período, quando eu tinha 9 anos de idade. Depois eu conto para vocês, se vocês não perguntarem por que poeta das mulheres. Foi lá, com 9 anos de idade, que essa coisa extraordinária me persegue. E que é maravilhoso, ser o poeta das mulheres. E eu começava a escrever, com 9 anos, poesias, e eu conseguia declamar, que é uma coisa muito difícil declamar. E aí, isso me ajudou muito a declamar. Então, tem uma poesia que chama-se Bela, quando eu digo assim: você fica tão bela quando abre a boca e diz, sou metade da tua vida. Eu vou ao horizonte e lá nada é tão belo quanto tua feição, tuas mãos, tua caminhada. Esse é uma bela. Vou fazer aqui um pupurri. Né? Teu sol, este sol que vem me ver, teu. A lua você prendeu para não me ver. Como eu sofro por não ter você aqui. Os meus dias perdem a claridade. Os meus dias seguem rumos desconhecidos. Aí tem namorada. Ando completamente apaixonado por esse ser feminino, adolescente, musa, deusa, protetora. Me faço todos os dias teu escravo para te conduzir da melhor forma. E tem uma infinidade, são 4.000 poemas, poesias, feitas dessa forma, assim, com muita originalidade. E como eu disse a você observa versos livres, versos e poesias livres. E os versos, ele não tem rima. Alguns casos acontece a rima, mas não é proposital. É muito... E por que o poeta das mulheres? Eu tinha o privilégio extraordinário, é que minha mãe trabalhava, e meu pai. E eu ficava na casa da minha avó. Minha avó foi a mulher mais linda que eu conheci na minha vida. Lindas em todos os sentidos. Festeira, amorosa, acolhedora. Nós tínhamos muito pouco, mas ela fazia uma festa tão grande com pouco, que muitas vezes eu sempre acreditei que tinha muito. Por conta da bondade da mulher. Essa coisa de mãe. Vó é mãe 2 vezes. E a gente só sabe o valor desse encaminhamento quando a gente está no lugar. Quando a gente é pai, aí a gente sabe o valor do pai. Quando nós somos mãe, aí a gente sabe o valor que a mãe da gente tem. Nós sabemos do valor dela, sim, mas
aumenta numa proporção assim muito grande. Então, eu escrevia só para mulheres com 9 anos de idade. Minha avó, para uma tia que eu tinha, para outra tia que não morava perto. Eu só escrevia para as mulheres. E um dia, em casa, minha avó me chamou e disse: mas você não escreve sobre a natureza com 9 anos de idade. Você não escreve sobre as árvores. Você gosta tanto de árvore, você gosta de rio, você gosta de praia, mas você não escreve sobre praia, sobre mar, sobre pescaria. Mude esse repertório. E uma outra coisa terrível é que eu nunca fui homem de bilhetes. Eu nunca escrevi bilhete. Eu não sei escrever bilhete. A minha mulher reclama, são 35 anos de casamento, mais 5 de namoro e noivado, e eu ainda não aprendi a escrever bilhete. Eu só sei escrever cartas. Tudo meu é extenso. Aí, o que é que aconteceu? Numa bela tarde, eu estava com ela, com a minha avó, e ela me chamou e disse: vem cá, poeta das mulheres. E aí eu fiquei, Aí eu disse: é o quê, vó? Você é o poeta das mulheres. E a sua musa matriz sou eu, sua avó. E essa coisa me acompanhou. Saiu de casa, saiu da casa da minha avó, isso me acompanhou por todo canto. Já percorri o Nordeste todo, já sou reconhecido. Só não conheço o Maranhão, mas tenho assim, um fã-clube enorme no Maranhão. Nunca fui no Maranhão. A gente sai daqui de casa. A nossa casa fica no Cabo de Santo Agostinho, terra de Joaquim Nabuco. E andamos pelo Brasil inteiro. Essa grandiosidade da internet, do Facebook, da gente estar em todos os lugares, sem conhecer. E entramos na casa das pessoas, levamos poesias. Eu tenho, assim, depoimentos, coisas tão grandiosas. É do Neide, Fernando e Ana Costa. Depoimentos, assim, extraordinários. Você, Severino Marcos, também, depoimentos extraordinários. Pessoas dizer que aquela poesia tirou a negatividade, tirou os pensamentos ruins, pensamentos de morte, de suicídio. Então, isso é gratificante. O meu segmento da poesia, eu acordo muito cedo. Uma coisa extraordinária que acontece comigo é que no dia anterior de escrever a poesia, eu não faço a poesia. Eu só faço pela manhã. Eu acordo já inspirado, evidentemente, já acordo com o tema, e aí vou produzir esse tema diariamente, como disse a vocês, de segunda a sábado. O senhor é bastante conhecido pelos outros poetas? Sim, sim. Eu tenho hoje diminuiu mais, mas eu nunca perdi um recital onde fosse em Pernambuco. Ia muito para Olinda, fui muito para Gravatá, fui muito para Paulista, Pujanga. Olha, eu andei em Pernambuco todo. Hoje a coisa deu uma parada, e também esse momento que a gente está vivendo, um momento novo, como você muito bem colocou aqui, e a responsabilidade hoje minha, ela está muito maior. Minha mãe envelheceu, eu preciso estar próximo à mãe, eu tenho 2 irmãs, eu tenho que estar próximo deles, tenho uma esposa extraordinária, que eu não posso me afastar, 2 filhos, e agora eu vou ganhar um neto. Né? O meu primogênito neto vai chegar, que é filho do meu caçula, de Elton, um novo momento. Né? Então, tudo isso, e tem lá as minhas ocupações pela manhã, tem um outro tipo de ocupação à tarde, e tudo isso nos distancia, mas sempre que eu posso, eu estou indo aos recitais, eu sou palestrante também, eu declamo, eu sou contratado. Tem um movimento no Nordeste que chama-se As Mulheres de Negócio, mulheres empreendedoras. Eu já fui para o Rio Grande do Norte através desse movimento, fui para Campina Grande, fui para Alagoas, fui para Sergipe, e é um público assim, eu não sei se vocês conhecem, mas é um público extraordinário. Eu queria perguntar qual foi a poesia mais famosa que o senhor já fez? A mais famosa, deixe-me ver. Eu acredito que tem uma poesia nossa que ela já faz muito tempo. Se Fôssemos Humanos,
Essa poesia, ela me persegue. Em todo lugar que eu vou, eu tenho que declamar. Eu vou até mostrar para vocês o meu primeiro livro. Meu primeiro livro. Esse livro dá para vocês verem? Sim. Coloca um pouquinho para cima. Aí. Chegou? Uhum. Chegou. Esse é o meu primeiro livro. Esse livro aqui, ele tem uma carga muito grande. Esgotou em um ano. Foram 2.000 livros, feitos pela Bagaço. E, na época, a Bagaço estava começando. Foi em 1995. E esse livro me deu muita alegria. Muita alegria. Me levou para o Nordeste esse primeiro livro. Temos mais 4 livros que estão no Prelos, que é de poesia também. Tem uma coisa extraordinária no que eu estou projetando para sair mais cedo. Sair, na verdade, mais cedo do que os outros 3, que chama-se Mulher de Guerra e de Paz. É uma coisa assim extraordinária. Todos são poesia para mulheres. Então, a poesia que eu quero pegar ela na íntegra, eu quero dizer para você, a poesia que eu disse a você, que está nesse livro aqui, no primeiro livro, Se Fôssemos Humanos. Deixe-me ver. Se Fôssemos Humanos. Que eu não quero quebrar ela, eu quero dizer para vocês na íntegra. 82 a página. Achei. Vocês merecem ouvir na íntegra. Como ela é marcante, e você falou de uma reconhecida, se fôssemos humanos. Se fôssemos humanos, não promoveríamos tantos desencontros. Não morreríamos instantaneamente. Perceberíamos a beleza do universo. Procuraríamos ver o valor de um irmão. Recriaríamos a consciência e respeitaríamos as crianças, a fauna e a flora. Trataríamos bem o nosso coração faminto. Ainda não somos verdadeiros. Criou-se um estilo de vida de pessoas frias, sem razão, são amargas, sem luz e permanecem no deserto. Ninguém vive muito tempo só, até mesmo os sem versos e os sem lógica. Devemos nos comportar, no mínimo, como os coqueirais, que produzem o ano inteiro. Ai, se fôssemos humanos. Então, essa poesia é, assim, marcante. Ela é de 82. É uma das primeiras, né? E eu tenho que sempre declamar ela por onde passo. Como nós estamos nesses intervalos, por conta desse momento, e que já está passando, viu? É do Neide. Já está acabando. Já vai acabar. Em nome de Jesus, vai acabar. E aí a gente vai voltar à nossa normalidade. Como que o senhor, depois desse poema que o senhor acabou de dizer, como é que o senhor vê a humanidade nos tempos atuais? Olha, é uma coisa que me entristece muito. É a forma como o ser humano tem se conduzido. Né? Tem colocado em primeiro plano sempre essa questão do ter. Não liga para a família, todo mundo só quer trabalhar demais, né? E perde a generosidade, não observa o outro, não observa a mãe, não observa o pai, não observa a esposa, o marido, os filhos. Então, essa possessividade que nós estamos vivendo é um momento muito triste, muito triste. A gente tem visto que as pessoas não ligam mais, as pessoas não olham as pessoas. Até, uma coisa interessante, ontem eu estava numa fila para fazer um pagamento e tinha, hoje vocês sabem, que entra no banco de 2 em 2, né? Aquela coisa aí, ficamos esperando, aquele processo longo. E eu sou uma pessoa que eu não sei ficar parado vendo as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu crio um leque de amizade muito grande, eu tenho muitos amigos, e eu estava conversando com uma moça que estava na minha frente. Ela tinha 30 anos, bem magrinha, parecia que tinha 20 anos. E lá para as tantas, ela olhou para mim e disse, o senhor quer falar comigo, né? Eu disse, você não me deu o privilégio. Eu estou aqui ansioso para falar com você. Por que essa sua ansiedade? É porque eu estou vendo que você está com essa bolsa pesada aí, e eu estou doido para me atrever para pegar essa sua bolsa e segurar, porque eu estou aqui ofendido com você. E eu
tenho que domar esse sentimento de cuidado com o outro, porque faz parte da nossa educação. A gente tem que, para até ajudar hoje, tem que pedir permissão. Porque as pessoas andam com medo de gratidão, as pessoas andam com medo de ser respeitadas, inverte a história, né? E ficamos amigos. Ela tem 30 anos, ela é enfermeira do hospital infantil, em Recife, e ficou encantada. Disse que, olha, eu nunca conheci ninguém assim, mas nós precisamos, Ana Costa, nós precisamos fazer essa proximidade com as pessoas. A gente anda muito distante, né? A gente não quer saber se o outro está com fome, a gente não quer saber se o outro está bem, se o outro tem uma enfermidade. Uma outra coisa interessante, eu caminho sempre pela manhã. Eu estou uns 3 dias que eu não vou caminhar, porque fecharam aqui a pista de Cooper e eu caminho na rua. Fui, mas esses dias eu não fui, porque os amigos meus disseram, não vai não, vamos dar um tempo. E eu não gosto, eu não posso ficar parado dessa forma. Parado eu não posso ficar. E aí, as pessoas, até na caminhada de manhã cedo, quando você caminha, eu não sei se é dom ou se é um projeto de Jesus Cristo para mim, todas as vezes que eu vou caminhar pela manhã, eu encontro 2, 3 pessoas que me pedem a palavra. É inacreditável. Né? E o Senhor tem me dado a sabedoria para que eu possa ser esse transmissor da palavra. Porque quando a pessoa vem pedir a palavra, é porque ela está necessitada. Né? Eu lembro de uma da semana passada, uma senhora de idade, ela disse, o senhor pode me dar a palavra? Eu disse, claro. E disse para ela, a palavra não pode ser só dada pelos padres, pelos pastores e pelos diáconos. Qualquer pessoa pode dar a palavra. A pessoa precisa estar inspirada e as pessoas precisam estar contrito com essa coisa da divindade. Né? E aí eu dei a palavra para essa senhora, depois ela disse, eu posso abraçá-lo? Nesse momento, né? E a gente hoje pode acolher, mas não pode abraçar. Mas eu não tive como dizer a ela que não me abraçasse. Ela me abraçou, chorou muito e disse, o senhor foi o anjo que eu pedi ao Senhor para que me desse a palavra. Então são essas coisas que é gratificante a gente poder gostar do outro, respeitar o outro, não ter interesse no que o outro tem, mas sim interesse no bem para ele. Viu, Edoneide? É assim que eu acho. Eu tenho uma pergunta para fazer. Qual foi o seu primeiro poema? O meu primeiro poema chama-se Quando a Primavera Chegar, 1969. Eu tenho esse rascunho escrito a lápis. Né? Dizia assim, quando a primavera chegar, eu sei que vou lhe encontrar. Eu sei que a vegetação vai mudar. Agora, eu lhe garanto que eu não mudarei. Veja que atrevimento. 1969. E eu preciso não vou lhe dizer, perguntar a idade que você tinha. Eu não me importo muito, não. Essa coisa. Vocês, mulheres, se preocupam. Eu não me preocupo muito, não. Porque eu quero aproveitar cada instante dessa vida. Porque a minha garantia e a sua, e a nossa garantia, é agora. Se nós não amarmos agora, se nós não buscarmos agora, se nós não levarmos a poesia agora, amanhã pode não existir. E a gente tem que ser afetuoso hoje. E eu tenho muito zelo pelas pessoas. Eu sei que esse momento que a gente está vivendo aí, das pessoas se distanciarem, é muito ruim. Quem perde com tudo isso é a juventude. Porque a juventude vai querer praticar esses mesmos expedientes, como dizia a minha avó. Esses expedientes não nos ajudam. Esses expedientes que valoriza o distanciamento e a insegurança, isso é muito ruim. E eu acho maravilhoso quando eu vejo as pessoas se comunicarem, as pessoas ouvirem o outro pisou no buraco, caiu, foi lá e ajudou. Falar nisso, cair em buraco, eu estava em Recife, ali no bairro de Casa Forte,
E eu vinha no meu carro e tinha um Uno, mais ou menos uns 15 anos atrás. E tinha um Uno dentro de um buraco, o pneu dele é pequenininho, é 13, cabia dentro do buraco. E ficou o carro Uno com a dianteira dentro do buraco e a traseira por cima. E aí eu parei e vim. Era uma senhora dentro, assustada, isso há 15 anos. Eu bati no vidro, pedi para ela baixar, ela baixou, eu perguntei a ela, eu posso lhe ajudar? Ela olhou para mim e disse, pode, porque eu estava lhe esperando há muito tempo. Foi. Aí eu tirei ela dentro do carro, ela ficou, botei ela sentadinha, e quando eu olho assim, tinha uma construção. Tinha 2 cidadãos, pedreiros assim, daqueles brutamonte, né? Enorme. Eu disse, eu estou precisando de uma ajuda de vocês. Ele disse, o que é? É para levantar ali o carro que eu vou tirar. Aí ele disse, a gente estava aqui, queria ajudar, mas a gente teve medo de ajudá-la. Isso há 15 anos atrás. Tá? E aí nós tiramos o carro. Para resumir, ela pegou a bolsa dela, abriu, tirou a carteira dela e ela perguntou a mim, eu posso me identificar para você? Eu disse, pode, claro. Aí se identificou, era uma delegada federal. E aí? Mas não é a delegada federal. Ali podia ser do Neide, podia ser Ana, podia ser... Como é o nome da nossa gestora que não aparece o nome dela? Elizabeth. Elizabeth. Podia ser ela, podia ser qualquer mulher. E a gente precisa tratar o outro como se ele seja a nossa continuidade. E é muito simples fazer isso. Cuidar do outro, seu interesse de receber. Eu trato a do Neide bem porque eu quero esse óculos dela, que é lindo, valioso e vale uma fortuna. Eu quero ser amigo dela para me presentear, para vender o óculos dela, para ganhar dinheiro. Tem que acabar isso. A gente tem que gostar do outro pela interioridade, pelo bem que a pessoa faz, né? Pela graciosidade que as pessoas têm. As pessoas não sabem a grandeza de um sorriso. O sorriso é muito importante. Eu acho que é uma das maiores armas da humanidade. Você ri para uma pessoa que está para baixo, ferida, ria para ela, para você ver. Muda tudo. E por que a gente tem que ser sisudo? Não, você tem que ser sisudo, você não pode rir. Que história é essa? Nós podemos rir, sim. Sempre a gente vai poder rir. E a arma que é o sorriso. Eu acho maravilhoso. Você veja, riso mais bonito do que uma criança. E quando ela começa a andar, começa a engatinhar, que começa a pronunciar, balbuciar coisas, aquela linguagem da infância que ninguém entende. Mais ou menos quem entende é a mãe. Eu não entendia quando os meus eram pequenos que falavam aquelas coisas, mas a minha mulher entendia. É por isso, e eu preciso dizer a vocês que a minha referência de mulher para mim é a mãe de Jesus Cristo, Maria de Nazaré, a maior mulher dessa história. Eu acho que todas as mulheres, independente de religião, deveriam ter muito amor pela mãe de Jesus Cristo. Todo homem que tiver a mãe de Jesus Cristo como referência, ele não é um mau filho, ele não é um mau marido, ele não é um mau irmão, ele é sempre um companheiro extraordinário, porque o amor tem esse poder. Maria, a mãe de Jesus Cristo, é luz, é equilíbrio. Eu sou um apaixonado, eu sou assim, grato demais. Fizeram uma coisa lindíssima agora, uma frase, que por sinal é um hino, que diz, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Eu acho isso a coisa mais fabulosa que poderia dar ela. O rei Roberto Carlos escreveu também Nossa Senhora. É lindo demais. Então, as pessoas têm que ter, as mulheres principalmente, têm que ter referência na mãe de Jesus, independente de religião. As religiões é importante. Agora, o que é mais importante é o filho dela. Ele é que é o amor. Ele é que é a igreja. Não é os homens, não é denominação, não é segmentos, não. O segredo é aceitar Jesus Cristo, o filho dela. O Evangelho diz, onde passa o filho, a mãe passa. Isso é fantástico. Já que a gente está vivendo esse período, né, de pré-Páscoa, né? E aí você tocou no seu referencial, Maria. Eu ia perguntar se era sua avó, se era sua mãe, mas você respondeu que é Maria, né?
Depois eu tenho uma pergunta sobre isso. Mas agora, eu queria que vocês recitassem se você tem algum poema, alguma recitação com relação à Páscoa, esse momento de Páscoa, de libertação, de ressurreição, do sacrifício de Jesus Cristo. Veja só, eu tenho, normalmente, o desse ano só vou escrever no dia. Lembre-se que eu escrevo tudo no dia. Né? Eu vou ver se eu lembro do ano passado. Deixa eu me organizar aqui. Eu quero, antes de declamar, ele vai chegar. Eu quero falar da importância dessa semana. Poucas pessoas se ligam na importância dessa semana. Essa é uma semana santa. É uma semana que vai chegar. Na verdade, nós estamos chegando ao Calvário. Nós estamos vivendo um momento de muita dor. Né? Mas a gente tem a garantia e a certeza de que ele vai ressuscitar. O nosso Jesus Cristo, o Messias, e o próprio Deus diz que ele é Deus. O Pai diz que o Filho é Deus. Então, analisemos aqui a obediência desse Filho, desse poderoso Jesus Cristo. Então, ele vai ressuscitar, essa nossa grande garantia, é o nosso grande bem, é que ele vai ressuscitar. E eu quero dizer aqui para vocês que essa importância desse amor de Jesus pela humanidade é uma coisa que me move. Então, eu quero lembrar uma coisa que eu digo assim: dentro de nós há um anjo tão bom. Olhe bem para dentro do seu coração. Se pensarmos no bem, não há mal nenhum. Tanto amor, tanto humildade, esse anjo tem. Ele será como você quiser. Preto, branco, vermelho, mas também pode ser azul. Só depende da fé. Só depende do que sentimos. Só depende do que chamamos. E só depende do que aprendemos. Ele tem mais, mas agora é um texto antigo, uma poesia para Jesus Cristo, que eu falo que é o anjo, que é ele, Jesus Cristo. Vocês querem água? Wellington, Fernando. Obrigado. Fica à vontade, Fernando. Nós vivemos, você fez colocações belíssimas aí, realmente a gente não pode se afastar desse lado poético, esse lado romântico, não é? E, infelizmente, estamos se afastando. Infelizmente, a gente está se afastando dia após dia. Nós vimos a mulher de uma forma diferente, não é? Uma forma de posse, é meu, você é minha, não é? E ponto final. E aí vem a questão do egoísmo, a questão do machismo e da relação de poder, né? E temos hoje uma grande preocupação, pelo menos eu sinto que é uma coisa que a gente, quando está em casa, a gente está assistindo muita coisa, né? E eu estou vendo uma coisa muito séria aí chamada feminicídio, né? Que está sendo muito cruel aí, né? E aí está fazendo essa grande maldade com a mulher, né? E aí como você vê nesse campo da poesia, né? Essa forma que parece estar se propagando na nossa sociedade. É verdade, Fernando. Infelizmente há uma mídia que é terrível contra as mulheres, contra a humanidade, contra os homens, contra todo mundo, e principalmente contra a mulher. Você veja o nível da violência. Esse que você falou, muito, muito bem colocado, quando você coloca essa questão da possessividade, do é meu. Não é. Não deve ser dessa forma. Né? O pertencer é uma coisa muito importante na nossa caminhada. Mas é o pertencer pelo amor, é o pertencer pelo cuidado. Né? Eu concordo com o pertencer, mas eu concordo com o pertencer no amor. E o amor é em Jesus Cristo. Eu posso amá-lo, Fernando, mas eu só posso amá-lo de verdade se for no Senhor. Eu só posso amar o meu vizinho se for no Senhor. Eu só posso amar Ana Costa sem interesse se eu amá-la no Senhor. E as pessoas só amam no interesse. E outra coisa, o interesse imediato. O feminicídio é um dos crimes mais terríveis da humanidade. Você convive com a mulher, ela te dá filho, ela divide sonhos com você, ela participa na construção de uma casa, participa na construção da vida, na construção dos filhos, e depois você covardemente
bater nessa mulher, torturar essa mulher, espancar essa mulher. Isso é uma normalidade, é uma grosseria de primeira ordem. Isso não deve acontecer, Fernando. As mulheres, elas têm que ser cortejadas todos os dias. O meu poema de hoje, ele recebo assim comentários extraordinários. E eu recebi um comentário hoje, eu quero lembrar o tema de hoje. Você lembra do Neide? A poesia de hoje, o tema é do Neide? Eu daqui a pouco eu lembro e vou dizer para vocês. Então, Fernando, essa coisa tem que se acabar. A poesia, ela consegue falar de que o homem tem que ter freio. Eu preciso dizer uma coisa a vocês, como palestrante, eu ministrei uma palestra antes um ano e meses atrás, antes da Covid, e eu dizia lá na minha palestra que quando o homem esquentasse a cabeça, quando a mulher tirasse ele do sério, ele procurasse se encontrar e jamais fosse violento com ela. Jamais. E lá para as tantas, eu falo, eu declamo umas poesias e tinha uma pessoa lá na plateia que estava programando fazer o feminicídio com a esposa. Foi. E ele ficou tocado com aquela poesia, com aqueles exemplos, e passou-se, ele, na semana seguinte, ele descobriu a minha casa, onde eu morava, e veio aqui em casa. Quando eu vou muito cedo para a feira, quando eu cheguei, que vou abrir o portão, tinha um cidadão sentado. Dei bom dia a ele me respondeu, eu perguntei se ele queria falar comigo, ele disse sim, quero falar. Eu disse, o senhor deixa eu colocar o carro para dentro? Ele disse, claro. Eu coloquei o carro, ele entrou comigo, e aí ele disse, eu quero muito falar com o senhor. Eu disse, não se preocupe. E eu estava com várias bolsas, eu disse, me ajude a subir com as bolsas, a nossa casa é um duplex. Eu digo, me ajude a subir com as bolsas. Ele subiu comigo, quando chegou aqui na porta, ele disse, mas uma hora dessa, a sua família ainda dorme. Ele disse, e coincidentemente, minha esposa dormiu com a mãe dela naquele dia, que estava dodói, e os filhos ficaram na casa da namorada, no evento aí, eu sei que eu estava só. E eu perguntei a ele, você quer tomar café comigo? Ele disse, quero, porque eu quero conversar com o senhor. Ficamos aqui na varanda, lá para as tantas, ele começou a dar uma viagem assim no tempo e disse, eu estou envergonhado de vir aqui. Eu disse, não, se você veio aqui, você veio por um motivo justo. Mas o que é que você quer falar? Aí ele disse, eu estava naquela sua palestra, quando o senhor falou de que quando o homem ficasse aborrecido com a mulher, ele não respondesse, ele não fosse violento, ele procurasse respeitá-la, e botou a mão assim na cintura. Fernando, ele tirou uma faca, uma 12 polegadas. Foi. Botou em cima da mesa e disse, essa faca é sua, eu não vou ferir minha mulher. Então, respondendo a você, a poesia tem essa capacidade de diminuir, de mudar pessoas. Evidentemente que elas têm que quererem, né, Fernando? Se não quiserem, fique à vontade, pode falar. Você quer o poema que você enviou hoje, é? Eu queria saber. Eu mandei, essa semana, quarta-feira, eu mandei para o grupo do Café Filosófico. Todos os seus poemas que você enviou para mim sobre a mulher, eu enviei para o Café Filosófico. O de hoje... Você viu, Fernando? Você perguntou... Só aproveitando aí, Wellington. Vamos, poetas. Quarta-feira, 31 de março de 2021. Uma mulher e 1000 segredos. Jamais negue seu olhar a uma mulher encantadora. Ela tem luz própria. Durante o dia, brilha para as estrelas do céu. À noite, as estrelas do céu brilham para elas. Mergulhe plenamente no universo feminino que não conhece. Descobrirás a felicidade e o desejo de continuar vivendo. Ela é emoção. Convive com o agora sem aversão. És uma mulher que sabe respirar fundo. Pensa
descansa o suficiente e acolhe o amparo do amor. A cada instante renova os seus sentimentos. Aprendeu cedo a ser livre e não abre mão da verdade. Às vezes anda apressada e reflete. Sua garantia é esse instante sublime. A vida é um quebra-cabeça. Ela sabe decifrar com rapidez e empatia. Sempre solidária. Sabe escutar e Tá cortando, Edu. Tá gravando, Ednei. Tá A cortando, internet Edu. dela. E aí todas as mulheres. Paz, equilíbrio, paciência, sabedoria. Estica o fio, Edu. Que legal, Edneide. Deixa eu continuar aqui, o Fica à vontade, Carlos Henrique aqui. Carlos Henrique fez uma pergunta aqui a você, né? Ele disse: você já teve assim, alguma dificuldade para escrever poesia? Não, Fernando. Eu, no meu mundo literário, na minha oficina, lá atrás, eu tenho uma oficina literária, onde eu tenho minha biblioteca e todo o meu acervo daquilo que eu gosto. Tá? Eu nunca tive, para você ter ideia, eu escrevo diariamente, e escrever diariamente não é uma coisa muito fácil. Eu tenho uma pós-graduação em jornalismo, então eu escrevo há muito tempo. Na verdade, o meu processo de escrever começou muito novo. Comecei muito novinho. Com 7 anos eu já escrevia. Com 9 eu já fazia poesia e todas elas eu guardava para mim. Evidentemente que eu tinha uma musa inspiradora. Então, o grande segredo de você escrever a poesia é você ter um referencial. E o meu referencial no meu início, e até hoje, tem sido a bondade, a compaixão das mulheres. E eu tenho também uma mãe, né? Quando você colocou também a avó, Edneide, ela tem uma participação assim muito forte na minha trajetória, nos meus escritos. A minha avó foi a minha primeira musa. A minha mãe não foi minha musa porque não vivia em casa. A minha mãe trabalhava. Chegava à noite, era aquele processo, eu chegava, já estava quase pronto para dormir, e nós conversávamos e ficava muito pouco tempo. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu tive musas assim, mortais e de um grande valor humanizado. Então, nunca me faltou inspiração para escrever. Eu acho que Hanna quer fazer uma pergunta, Hanna. Pronto. Ela aí, Fica à tá com a vontade, mãozinha Hanna. levantada. Abaixa a mãozinha agora. Vou baixar. Peraí, assim, eu queria saber como foi a trajetória do senhor até se tornar um poeta famoso. Foi muito difícil? Não é fácil. Tudo aquilo que você abraçar para fazer arte é uma coisa muito difícil. Você agora me fez lembrar 1975. Nós estávamos em Prazeres, eu fui participar do recital e você tem 100 poetas, 2 recitam, 2 declamam. E eu estava lá em 75 e as pessoas insensíveis, reclamando, não queriam ouvir poesia, porque era uma programação da prefeitura, lá de Prazeres, e chegou a minha hora de eu declamar, eu subi no palco e declamei 6 poesias, e as pessoas ficaram encantadas. Porque o grande segredo é também de quem vai passar. Né? Você veja a questão do Neide, você que é professora, a senhora Elizabeth, que é outra professora. Então, se vocês não estiverem inspiradas, vocês sabem que a aula não vai ter aquele 100%. Né? Quanto mais o professor e a professora estiver inspirado para dar aula, é como o declamar. O declamar, se você não tiver com sentimento e tiver naquele momento com essa disponibilidade de tocar no coração do outro, você não vai alcançar. Né? Porque a poesia ela tem essa originalidade de alcançar o outro.
Ok? Gente, está aberto para vocês. Está aberto. Perguntar. Tá Fiquem à aberto. vontade. Fiquem à vontade. Tem algumas perguntas. Tem alguma pergunta no chat, Fernando? Eu já coloquei, que o tio estava colocando já. Certo. Tem uma coisa que eu gostaria de conversar com você. A gente conversou um pouco num grupo do Café Filosófico, né? Você tem uma mulher idealizada, mas as mulheres não são todas iguais, né? E as mulheres cada uma tem seu temperamento. Nem todas são doces, algumas são amargas, algumas não são sorridentes, são sérias, porque faz parte do temperamento dela. Né? A gente tem, no mínimo 4 temperamentos que existem aí na psicologia, né? Nos estudos, né? Que a gente vê até mesmo nas igrejas, né? Aquele temperamento colérico. Então, é uma mulher mais rígida, é uma mulher que é mais exigente, é uma mulher que gosta das coisas organizadas, né? Tem a mulher sanguínea, que ela é alegre, feliz o tempo todo, receptiva, amiga, né? Tem aquela mulher fleumática, que era chamada de fleumática, eu não sei nem se isso é chamada ainda hoje, porque eu estudei isso há muito tempo atrás. Sim. É ainda, né? Então, você sabe do que eu estou falando. Eu só vou falar porque, para quem não sabe, entender, tá? Então, tem aquela mulher fleumática que ela já é meio sisuda, ela é calminha, mas ela é aquela pessoa que não mexe com ela, não, né? Não pega no cuidado, vai com calma com ela, né? Parece que ela é tranquila, mas vai com calma, né? E tem outro temperamento, me lembra aí, fleumático e colérico, sanguíneo, fleumático, tem um quarto. Eu não estou lembrando aqui, mas vai chegar. Lembraremos. Então, existem mulheres de vários temperamentos. E existem mulheres também que foram educadas de formas diferentes. E aí, às vezes, algumas poesias, principalmente as que eu recebi de você, né? Eu vejo uma mulher muito idealizada, muito fantástica, sabe? E, às vezes, aquela mulher, tipo, a mulher do Temer, né? Como é que se chama? Bonita, linda e do lar, né? Recatada e do lar. E o poema para aquelas mulheres que não são assim? Tem? Tem sim, porque elas são originais. Uma grandeza, Edneide, que vocês têm, é essa originalidade. O poeta, esses textos que você viu essa semana, nós procuramos, na verdade, engrandecê-la, porque atinge todas. Eu recebo muitas correspondências, elas dizendo a mim justamente isso que você está falando. A mulher que você escreve, ela é perfeita. A mulher que você... Eu não sou essa mulher perfeita. E eu pergunto sempre, mas você se ofendeu com esse texto? Eu disse, não, pelo contrário. Eu gosto, agora, eu não sou essa, eu não posso ser sua musa. Eu disse, pode sim. Só que a forma como eu vou falar a seu respeito não vai ter nenhum tipo de ofensa. Não vai perder a ternura, não vai perder o aconchego. O que vai mudar é o sentido da palavra. Agora, porque a grandiosidade da mulher é essa originalidade, esse poder de compaixão, independente dessas 4 fases, dessas 4 formações que elas têm. Porque, no fundo, a mulher, ela é o ser mais humanizado que nós temos no planeta. Então, a gente escreve também. Você, essa semana, só viu as coisas que são benéficas, as mulheres que são perfeitas, porque é muito lindo essas mulheres da minha poesia. Né? Você veja ali, quando você botou de volta a declamação, quando eu digo que ela
Rapaz, me perdi aqui. É porque eu entro em tantos sentimentos, eu entro em tanta coisa. Aquela parte quando você diz que ela... Imperfeita, você falou sobre a imperfeição, né? Mas você fala com a imperfeição sem ferir. Porque o grande segredo da poesia está aí. Eu sou o poeta que eu não vejo, essa é a forma que eu vejo a mulher. Eu vejo a mulher, ela é perfeita, e ela é perfeita. O que nós precisamos, homens, da mulher, é subsídio para que elas sejam como as mulheres que estão escritas na minha poesia. Alguém tem mais alguma pergunta? Pô, não deixa eu não, que eu sou compreendo, eu adoro. Edu. Tem um poema aí de mulher questionadora. Edu, só rapidinho, o Pablo quer fazer uma pergunta, Fernando. Mas eu vou enaltecer aqui a posição de Elice, né? Elice Silva, que diz que rico este momento. Que rico este momento. A abordagem de poemas proporcionando tantas reflexões. Ela está dando parabéns a você aí. E também, Vânia, viu? Tu está colocando aqui, ela está dizendo aqui, olha, palavras inspiradoras. Como seria bom que todos os homens pensassem assim, no pleno século XXI. Na minha vida, tive muitas experiências difíceis. Qual a mulher que tem que obedecer ao marido? Mas lutei muito contra isso e vencer. Hoje me sinto livre. É uma luta, realmente é uma luta. É luta. Tem duas perguntas também, aproveitando aí. Jaiene pergunta ali. Eu queria saber se a poesia pode ser em todas as formas. Sim, pode sim. Tuneide fez aí uma tradução muito interessante dessa personalidade, dessas 4 personalidades das mulheres, né? Então, todas as 4 têm poesia para elas. O que nós precisamos colocar em prática é a prática do bem, a prática da compreensão, a prática do entender o outro, porque a poesia é justamente isso, é a reflexão do entendimento, do compreender. Claro, o mundo merece poesia. Você veja o que a gente escreve na sexta-feira para os homens. Os homens também merecem poesia. Eu brinquei aqui no início, que foi uma imposição, porque no fundo eram muitos pedidos, mas não era imposição. Era um pedido de que eles tinham, nós, homens, existe uma parcela de homens que pensam, que respeitam, e tem outra parcela que nós temos que educá-los, para que eles respeitem. O outro temperamento é melancólico, tá, minha gente? Melancólico, perfeito. O melancólico, ele é tímido, ele gosta da solidão e, às vezes, é pessimista. Ele tende mais a ser pessimista. Então, quando a sua mãe ou sua esposa é um pouquinho pessimista, né? É porque ela Seja é melancólica, paciente. né? Seja paciente, converse, meu amor, e se você está pensando nisso agora, né? Mas depois, quem sabe você muda de pensamento, né? E às vezes a gente tem os 4 temperamentos misturados, né? Isso não só na mulher, mas como também no homem. No homem, é verdade. Elizabeth fez uma pergunta também. Elizabeth Lopes fez uma pergunta. Qual foi o seu poema que tem uma história por trás? Sim, tem. Eu tenho vários, né? O meu primeiro livro, chama-se Mulheres, foram 81 poesias para mulheres. Eu escrevi para minha mãe, minha avó, minhas irmãs, tenho 2 irmãs. Eu escrevi esse livro para as mulheres que deram uma contribuição para ser o que eu sou. Aí, mulheres de fora, professoras do jardim da infância, professoras do primário, professoras do ginásio e professoras do 2º grau e da universidade. Né? Aí, escrevi para atrizes que eu tinha, assim, a paixão por elas. Marília Pêira, eu escrevi no primeiro livro. Escrevi para outra atriz, quem foi? Tem mais atriz. Escrevi para cantoras, escrevi para Maria Bethânia, escrevi para uma das maiores apresentadoras desse país, que já faleceu, que agora é uma estrela, Hebe Camargo. E preciso dizer a vocês
que eu tive com Hebe. Eu ia para o programa dela, estávamos tudo pronto. Ela esteve aqui no Cabo Santo Agostinho, aqui no Blue Park, um hotel aqui que a gente tem aqui, ainda existe aqui em Suape, e ela ligou para mim e disse, eu estou indo para Pernambuco. Eu não sei como ela conseguiu meu telefone, porque eu não tinha dado a ela. E eu quero que você esteja me esperando lá. Aquela mulher era um vulcão, aquela mulher. O que você vê na televisão não representa 20% do que ela é pessoalmente. E eu fui ao encontro dela e ela foi extraordinária e estava no livro. Ela levou o livro que eu dei a ela, mostrou no programa, eu dei um quadro para ela com a poesia. Ela falou demais do Poeta das Mulheres, lá para o Brasil todo, e disse que eu amava ela há mais de 100 anos, muito antes dela nascer. Então, essa coisa do valorizar é muito importante. É valiosíssimo, Fernando. Há possibilidade sempre para tudo, principalmente para o bem. Tem um garoto, não sei se foi Pablo, que ia fazer uma pergunta, e também... Foi eu, professor. Foi Pablo. E também, logo em seguida, o Severino, meu amigo Marcos Carneiro, né, colocou no chat. Eu queria que você fizesse ao vivo aí a pergunta, Carneiro. Fiquem à vontade. Depois Pablo fala, né, professor Severino? Isso. Eu acho que não estou ouvindo. O professor Severino, não estou lhe ouvindo. O som não está muito legal, não, do professor Severino. Pronto, não está ouvindo, está dando para ouvir agora, Fernando? Agora está. Agora está, né? Bom, eu quero parabenizar, né, esse encontro, essa riqueza, né, onde a poética, a rima maior é o amor. E colocar a mulher como essa poética, colocar exatamente aquela que é o ventre da vida, que é exatamente a mulher. A mulher é o ventre da vida, né? Então, quando a gente rima alguma coisa, a fonte inspirada no sentimento feminino, é interessante que a gente tem como rima maior o próprio amor, que é o maior sentimento que o ser humano pode ter. A mulher, na hora de ser resiliente, ela é mandacaru, ela enfrenta todas as resistências. Na hora que ela tem que ser sensível, ela é uma orquídea, ela é bela, e ela consegue ser resiliente e consegue ser a rima maior que o ser humano pode buscar. Isso, a mulher para a mulher, como o homem que nasce desse ventre divino da poética humana, que é exatamente a mulher. E aí eu quero parabenizar todos vocês pela grandeza da gente ter numa Páscoa um poeta que traz exatamente esse sentimento. A mãe da vida, o ventre da vida, a mulher. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar para vocês. Muito obrigado e parabéns, viu, Wellington? Parabéns, estou encantado com a sua palestra. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, professor Severino Marcos. Pablo, depois a Ana Paula quer falar também, viu, Fernando? Pablo, pode fazer a pergunta? Posso? Boa noite. Eu queria saber se o senhor já viu alguma pessoa que, tipo, um exemplo, não andava na vida boa e a poesia mudou a vida dela. Sim, conheço vários. Você lembra de um segmento da poesia que eu não gosto nem do título que deram, né? A poesia marginal. Vocês já ouviram, né, falar dessa poesia que tem artistas assim extraordinários, poetas extraordinários. Nós temos aqui o Miró, que ele é desse segmento, não sei se vocês já viram, é um pretinho, é um amor de gente, é meu irmão, Miró. Ele está nesse segmento. Eu sempre digo a ele, mude esse nome. Vocês não podem ter esse nome. Então,
tenho, dentro desse grupo, muitas pessoas que não mais participam com esse título. Criaram um novo título, uma nova carreira, uma nova cadência de pessoas livres. Né? E a poesia, ela consegue, na verdade, dar direcionamento às pessoas. A poesia é um livro aberto, né? Onde você bebe numa fonte infindável, né? E modifica pessoas. Modifica. Esse segmento da poesia marginalizada, dentro do movimento, você vê pessoas extraordinárias. Mas o título me deixa muito triste, porque você pode fazer o bem, sem olhar aqui, em qualquer segmento. A poesia, ela é abrangente e livre. Né? Você escreve sobre tudo, sobre todos, agora você não pode perder a ternura para ofender quem quer que seja. Porque nós somos humanos e temos que ser humildes, como o Senhor nos ensinou. Jesus Cristo é o primeiro poeta da história. Jesus Cristo é o que há de melhor. As parábolas de Jesus Cristo, a devoção de Jesus Cristo ao Pai e esse amor que ele tem pela humanidade é poesia. As suas parábolas, nada mais, nada menos do que poesia. E se ele, que é o Messias, ele que é o nosso Senhor, ele que é o próprio Deus, foi o primeiro poeta da história, imagine nós, homens, quanto poderíamos crescer dentro da poesia. Ana Paula quer fazer uma pergunta, né, Ana Paula? Pode abrir o microfone. Oi. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Ana. Eu queria saber qual foi o poema mais marcante do senhor. Tem muitos. Toda. Tem muitos. Nós temos 4.000 poesias, viu? Eu tenho um monte de escolhida pelo tempo. Né? A sua marcante mesmo. Na sua vida. Você quer a primeira marcante, né? Ou a mais marcante? Pronto. Deixa eu lembrar. Tem muitas, mas eu tenho. Deixa eu ver. Me perguntaram qual foi a minha primeira poesia. Né? Disse que foi Quando a Primavera Chegar. Essa poesia é uma poesia muito, muito jovial para a época, mas ela diz coisas assim extraordinárias. Né? Eu acho que essa vai ficar, como você quer a primeira, a mais forte, eu acho que a primeira poesia marcou muito essa minha trajetória. É Quando a Primavera Chegar. Quando a Primavera Chegar e o tempo... Agora, é tantas que dá para esquecer, mas o título é esse mesmo, Quando a Primavera Chegar. Essa é uma das poesias assim, preferidas. Está respondido, Ana Paula? Tá. Amém. Parabéns, obrigado, querida. Parabéns para você também. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Posso perguntar? Lucas. Pode perguntar. A professora Luciene, ela pediu para a gente fizesse um trabalho para o primeiro ano, eu não sei para o resto dos turnos, sobre fazer poemas. Eu queria saber da onde que eu vou tirar um sentimento dentro de mim para criar um poema. Ela deixou aberto o tema, pode ser qualquer tema. Mas certo. Da onde que eu posso tirar um sentimento dentro de mim para começar a escrever esse poema? Excelente pergunta e excelente início de caminhada para você escrever. Olha, aquilo que eu digo sempre, o que nos move para escrever é a sinceridade do pensamento. Né? No exato momento, porque a poesia, quando ela é metrificada, quando ela é pedida com tema, ela tem uma carga menor de emoção. E quando você tem essa oportunidade de escrever livre, aí fica muito melhor para se escrever. Vamos dizer que você esteja namorando, um exemplo, você esteja namorando uma moça, mas você não quer escrever para ela. Você quer escrever para sua irmã, que é uma pessoa que lhe acompanha, que lhe incentiva, ela é mais velha do que você. É um exemplo. E você quer fazer uma homenagem à sua irmã. Então, você vai pegar as qualidades da sua irmã e você vai começar a escrever. A poesia, ela vai começar a nascer e você vai começar a ter o início, você se transportando para definir aquela pessoa, que é a sua irmã.
que lhe acompanha, que lhe faz benefício, que é carinhosa com você, que lhe acolhe, é um exemplo. Então vamos dizer que ela chama-se Eduneide, a sua irmã, que não é essa Eduneide, é a nova Eduneide. E aí você vai dizer, Eduneide. Não, eu não quero começar com o nome dela, eu quero começar com os adjetivos dela. Você, já estou colocando ela de uma forma indireta, você, quando se aproxima de mim, você traz tudo o que eu possa aprender para crescer no futuro. As suas interpretações, a sua bondade me faz ser melhor do que eu sou. A sua certeza e a sua confiança em mim me dá o direito de que eu aprenda a ser melhor como ser humano, como um igual a você. Porque você faz parte da minha trajetória. Esse é um exemplo só para que você se conduza, para que você saiba que toda poesia ela precisa ser sentida. E para ser sentida tem que ser real e sincera. Deu para responder, Lucas? Deu. Deu? Obrigado. Obrigado também, Lucas. Gente, tá muito gostoso, tá muito gostoso. Que Mas bom, por Evelyn. incrível que pareça, viu, Wellington? Já passamos 12 minutos do nosso horário, mesmo? assim que a gente programa. E a gente ainda tem os brindes, fique à vontade. sorteio para fazer. Mas eu quero que antes desses brindes, desse sorteio, alguém ainda quer falar alguma coisa? Pode perguntar uma coisa. Fala, Johanna. Quando sai essa bendita caneca? A Johanna quer uma caneca. Ó, a gente vai dar uma caneca para a Johanna para depenhar a gente. Diz, Fernando. Quando tu estiver viajando para Paris, Vou aí dar uma ela vai lá caneca bem contigo. grande com a tampa para colocar ela. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Eu quero uma caneca para Quando eu tô brincando, deixa eu pedir ao nosso mestre, né, poeta, professor, administrador, né, administrador de sentimentos e emoções. Olhe, que faça suas considerações finais para a gente seguir para o sorteio. O Eduneide, um minutinho só antes que ele feche ali, só para... tem uma menina aqui, umas duas, né? Tem uma que disse que estava... Eu amo escrever poesia, né? Veja como... Olha quem é. Jaiene, do terceiro B. Jaiene. Eu amo escrever poesia. Muito legal. E a outra, mais adiante, vai dizer: eu já fiz uma pequena poesia sobre amizade. Flávia diz, só que nunca mostrei para ninguém. Aí deixa eu só complementar. Precisa socializar. Aí eu só vou complementar. Certa vez eu tive um aluno, e esse aluno escrevia muito, ele gostava de escrever coisa assim, né? Era páginas e mais páginas. Pois bem, aí eu pergunto, diante do que você ouviu agora, para essa minha colocação desse aluno, que a gente às vezes não sabe como se colocar, aí eu pergunto, que aconselhamento você daria para nós, professores, né, para acolher esse aluno que escreve, esse aluno que gosta de poesia, esse aluno que constrói, né, essa atividade? Que aconselhamento você daria para nós, professores? Olha, Fernando, a primeira coisa é dar asas a essa juventude. Dar asas, indicar escritores extraordinários que nós temos. Aqui em Pernambuco, nós temos uma quantidade, uma nata de artistas, de poetas, de escritores extraordinários. A gente não precisa ir para muito longe, não. Eu quero aqui citar Ariano Suassuna. Né? Ariano tem obras assim extraordinárias, para todos os gostos. Né? A gente temos aqui, que já faleceu também, Marcos Acioli, sabe? Meus contemporâneos, assim, a grata satisfação de conhecê-los e de ser recebido por eles. Temos tanta gente maravilhosa, temos
citar nomes é complicado, porque são tanta gente que a gente agora deu um desencontro de nomes, porque é uma coisa extraordinária. Então, indicar a essa pessoa esses autores. Outra coisa, o princípio para se inscrever é ler. Você precisa ler. Você precisa ter a fertilidade da imaginação, cuidar da imaginação, dar a esses alunos a segurança de que eles podem imaginar, que eles podem criar. O grande mal da educação hoje é que as pessoas não querem imaginar, as pessoas não querem ler. Tem que ler, tem que usar a imaginação. E... A minha internet caiu, professor, só tem mais 2 segundos. Pronto. Então, é único e exclusivamente indicar nomes, indicar poetas, escritores e deixar ele livre. Obrigado, Fernanda. Murilo quer fazer alguma pergunta, Murilo? Murilo botou lá no... É engraçado que Murilo botou uma pergunta, acho que foi Murilo, e o Wellington respondeu logo no início. Mas, Murilo, cadê Ellen? Ellen Vitória quer fazer alguma pergunta, Ellen? Não, obrigada. Né? Ok. Então, vamos seguir para o nosso sorteio. Edu, está aqui. A gente vai... Um minutinho. Edu, deixe-me fazer só uma mudança aí. Posso? Pode. Fique livre. É porque sempre eu fico com a fala por último. É porque eu sempre fico com a fala por último. Mas aí, deixe-me falar, depois você faz o sorteio, que às vezes tem gente que sai depois do sorteio. E, assim, deixe-me dizer, Wellington, eu não pisquei 1 minuto, eu faço como a minha secretária de Educação Integral. Não pisque. Eu não pisquei nem 1 minuto aqui conectada contigo, com o que você diz. Você é uma pessoa iluminada. Sabe o que é iluminada? Sim. Dizem assim, que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E eu digo assim, por trás de um poeta sempre tem um ser de luz que o ilumina. E você, meu querido Wellington, é muito iluminado. Sabe? No seu falar, só por aqui dá para a gente perceber, né? Seu falar, a tua humildade, é uma pessoa assim, de muita luz, né? Então, obrigada mesmo por compartilhar sua vida, sua história, né, por estar aqui conosco nesse momento tão precioso. Eu passaria a noite toda aqui te ouvindo, né? Todos nós muito aqui, obrigado. Né? Mas muito a gente tem tempo, né? Tem horário. Então, obrigada mesmo, sabe? Eu estou aqui, assim, muito, muito feliz por ter passado esse restinho de tarde aqui, esse anoitecer aqui contigo, te ouvindo. E quero também, assim, agradecer aos nossos colegas e agradecer ao senhor Severino Marcos, né, que também é um poeta, que era tão bom fazer um desafio, né? Nos dois, né? Olha o Luciano aí, né? O desafio, ele muito gentil, sabe? Ele agradecendo o individual para cada um da gente, sabe, Edneide? Ele saiu agradecendo cada um da gente no individual, sabe? É uma figura, muito obrigada aos nossos colegas aqui, sabe? E eu só quero, permita-me, só citar um trechinho aqui, pode ser? Eu sei que já está bem extenso aqui, né? Mas eu queria dizer assim, que o mundo precisa de Cristo Jesus, da sua face, do seu imenso amor, que tem compaixão por todos nós. Chegaste hoje, antes do sol acordar. Sinto sua palavra no coração e meus lábios pronunciam as boas novas. Todo o meu ser entrego a ti. És a razão do meu viver. Harmoniza o meu interior nessa linda aurora repleta de paz. Tu, grande és tu, Senhor. Isso aqui, eu estou citando aqui, por isso que eu pedi, permita-me. É desde o Wellington, sabe? Eu não poderia deixar de ler isso aqui, né? É uma das grandes poesias do nosso poeta Wellington. Então, eu quero aqui saudades, sabe? Palmas para você, sabe? Palma para vocês. Para vocês, muito obrigada aos colegas alunos e desculpa aí, trocar aí as coisas aí, tá? Edneide, agora é com você. Obrigado, querida Elizabeth.